Olá, graça e paz, que a doce paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Seja bem-vindo a mais um episódio do Viva Família. Nós estamos aqui semana após semana plantando uma semente, a semente da Palavra de Deus nesse solo abençoado que se chama família. O nosso desejo é que você seja cheio da presença do Senhor e que a sua família também seja esse lugar da presença manifesta do nosso Deus. Nós sabemos que a família é um projeto de Deus, foi o Senhor que instituiu a família e por isso nós sabemos que a vontade dele para a nossa família é boa, é perfeita e ela também é agradável. Se é a sua primeira vez aqui, no nosso episódio Viva Família, desde já eu louvo a Deus pela sua vida e quero deixar para você um desafio de você compartilhar essa mensagem com as pessoas que são importantes para você. Deixa Deus te usar, meu amado irmão, minha amada irmã, e que através dessa sua atitude, essa palavra possa chegar na vida de outras pessoas também. Você pode nos ajudar curtindo esse vídeo, nos ajudando nessa divulgação. E uma coisa muito importante também, se você não está inscrito no nosso canal, faça isso, porque dessa maneira você vai ser notificado todas as vezes que chegar um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? Nesse canal que você tá, o canal da Igreja Batista Betel, tem uma playlist com todos os episódios que nós já gravamos sobre o Viva Família, o Praticando a Fé no Lar, e fica o desafio para você, dar uma olhadinha nos outros episódios também, porque tem muita coisa boa que pode te ajudar a viver a vontade de Deus em família. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens nova e essa é a primeira mensagem, o primeiro episódio de uma série de três mensagens que nós vamos gravar sobre a seguinte temática: não negue a sua fé, cuide da sua família. Nós vamos olhar para a palavra de Deus, extrair daqui um versículo para essa série de mensagens, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixa essa exortação. Antes de nós lermos a palavra e continuarmos aqui, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você para que nós possamos buscar a ação do Espírito Santo na nossa vida nesse momento. Você pode orar comigo? Pai querido, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos conectados. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. O Senhor tem sido tão bom para conosco, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos. Mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e nós pedimos isso, que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude a entender a Tua palavra para a nossa vida. Que esse momento seja especial e que todos nós possamos crescer juntos, vivendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você está com a sua Bíblia aí, nesse momento, chama os teus familiares para perto e vamos ler juntos. Vamos aprender com a preciosa palavra do Senhor. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Nós vamos ler esse versículo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus, pela palavra do Senhor, que nos ajuda a entender, a discernir a vontade de Deus para a nossa vida. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, nós lemos assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Essa versão que eu li aqui é da Almeida Corrigida Fiel, ok? E eu vou ler esse mesmo versículo em outras traduções, porque isso nos ajudará a compreender o sentido desse texto, tá bom? A NVI, Nova Versão Internacional, traz a seguinte tradução: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Essa é a versão da NVI. A Revista Atualizada traz a seguinte tradução: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. E agora a nova tradução da linguagem de hoje, uma linguagem mais contemporânea, uma linguagem mais comum, a palavra diz assim:
Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Esses versículos, ou melhor, esse versículo lido nessas traduções, podem nos ajudar aqui a compreender o que a palavra do Senhor deseja nos ensinar. Eu quero abrir essa série de mensagens trazendo para você, algo especial que a palavra do Senhor nos ensina. Nós fomos chamados por Deus porque Deus tem um plano maravilhoso na nossa vida. Nós já aprendemos isso no decorrer de todas as mensagens gravadas. Nós falamos a respeito disso. Deus deseja alcançar o nosso coração e transformar a nossa vida. Só que quando Deus faz isso, a obra dele não tem só a finalidade de transformar a nossa vida. A obra de Jesus em nosso favor na cruz do Calvário, na sua ressurreição, a vontade de Deus revelada na palavra, ela também deseja alcançar a nossa família. E quando isso acontece, algo especial se torna visível ao nosso redor. Nós começamos a ver não só a nossa vida transformada, mas também a vida das pessoas que estão perto de nós sendo impactadas pela mensagem do Evangelho. Há um episódio em Atos, capítulo de número 16, quando Paulo e Silas estavam presos, e de repente viveram aquela experiência do terremoto, que sacudiu o lugar onde eles estavam. Um carcereiro desesperado, achando que os presos tinham fugido, estava ali pronto para tirar a sua vida e de repente gritou: "Não, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu." Naquela época, o carcereiro era o responsável pelos presos, ele poderia pagar com a sua própria vida uma fuga. E Paulo, então, conversando com ele, com aquele carcereiro, traz essa palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra ali é um texto narrativo, nós não vemos isso assim como uma promessa, uma orientação, mas nós entendemos isso pelo contexto da palavra de Deus, e quando nós cremos no Senhor, há algo especial acontecendo na nossa vida, mas também pode acontecer na vida de todos os nossos familiares. Bom, a palavra do Senhor está dizendo o seguinte para nós, ela é bem direta. Paulo, escrevendo aqui ao seu filho na fé, Timóteo, disse isso: olha, se vocês não cuidam da sua própria família, não cuida da sua casa, não cuida dos seus, você tem negado a fé e é pior do que os incrédulos. Às vezes nós como cristãos, principalmente nós que amamos o Senhor, o seguinte desejo: Senhor, nós queremos ganhar o mundo por o Senhor. Nós nos empenhamos muitas vezes dentro da igreja, no nosso trabalho, entre os nossos amigos, porque há um desejo, reconhecemos o ID do Senhor e como discípulos queremos ser testemunhas fiéis do Senhor. Pregamos a palavra, orientamos as pessoas, muitas vezes confrontamos em amor, porque estamos preocupados para que as outras pessoas se acheguem também ao Senhor. Mas Paulo aqui ele está dizendo o seguinte, que nós corremos esse risco de querer ganhar o mundo e não prestar atenção dentro da nossa casa. Há uma outra realidade também presente na nossa sociedade, que é mais ou menos assim. Muitas vezes nós, no ímpeto de queremos vencer na vida, estamos nos esquecendo do bem maior que Deus nos deu, que é a nossa família. Quantas pessoas, em nome de uma carreira, de uma profissão, em nome de um desejo ou de um sonho, têm sacrificado a sua família? A pessoa pensa assim: não, mas eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou me esforçando porque eu quero dar o melhor para a minha família. Eu entendo as consequências do nosso esforço, geralmente, traz ali algumas possibilidades para a nossa família, mas nós não podemos negligenciar isso. Não só o nosso esforço em querer vencer na vida é importante para a nossa família. Existem questões, e nós vamos ver isso nos próximos episódios, que são importantes para a nossa casa. E se nós não prestarmos atenção, o tempo passa, ele não volta mais e essas coisas ficam para trás. E depois isso vai gerar uma lacuna tão grande no seio da família, isso vai gerar lacuna no coração dos familiares, que é difícil para ser preenchida. Aliás, na nossa sociedade nós vemos isso, o vazio no coração do ser humano tão grande que ele tem procurado preencher com tantas coisas e não consegue. A palavra diz isso, nós não devemos negligenciar o cuidado da nossa família, porque se fizermos isso, se nós negarmos o cuidado da nossa família, nós estamos sendo, a Bíblia diz dessa maneira, pior do que os incrédulos. Que essa expressão incrédulo é aqueles que não creem em Deus, aqueles que se colocam nessa situação. Não, eu não creio em Deus, eu sou um ateu. A Bíblia está dizendo que se a gente não cuida da nossa casa, se a gente não cuida dos nossos familiares,
se a gente não se importa com os nossos, nós estamos agindo pior do que os incrédulos. E eu quero lhe fazer essa pergunta: será que você, durante esses dias, se importa, ou tem se importado, tem demonstrado importância, tem dado importância aos seus familiares? Que tipo de atitude nós estamos desenvolvendo que pode demonstrar que nós estamos cuidando da nossa família? Nesse tempo de pandemia, qual tem sido a nossa preocupação maior? Será que nós estamos conseguindo traduzir essa preocupação em cuidado? Nós estamos sendo efetivos nesse cuidado da nossa família? Talvez você pense assim: pastor, eu tenho esse desejo, mas eu não sei como cuidar da minha família. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer para cuidar da minha família? Nós vamos aprender com a palavra de Deus, alguns pontos importantes aqui que demonstram esse cuidado, o cuidado de Deus para a nossa família. Bom, eu quero trazer aqui, nesse primeiro episódio, algo muito importante. Se nós queremos cuidar da nossa família, em primeiro lugar, nós temos que entender quais são os desafios que nós temos. Quais são os perigos que a família está correndo. Eu quero hoje gastar um tempinho com você pensando aqui em quais são esses desafios. Quais são as dificuldades que nós estamos hoje enfrentando, ou que a família está enfrentando, e nós precisamos ficar atentos para que a nossa família não seja levada por essas dificuldades. O mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, nós não vamos ler esse texto, eu só quero citá-lo, ele diz o seguinte: sabe, porém, isso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E Paulo começa a discorrer ali as características dos últimos dias. Se você pegar esse texto, ler ali os 5 versículos, você ficará surpreso, porque parece que nós estamos lendo ou assistindo o noticiário dos nossos dias. Paulo apontou aqui que nos últimos dias aconteceria isso, dificuldades e mais dificuldades estariam presentes no seio da nossa sociedade. É o que nós estamos vivendo hoje. Agora, nós precisamos estar atentos. Se nós queremos cuidar da nossa família, nós precisamos entender quais são os desafios que a família tem enfrentado nos dias de hoje. Será a pandemia, pastor? Será as dificuldades econômicas? As dificuldades sociais? Veja, nós estamos inseridos numa sociedade que tem passado por dias muito difíceis, mas nós vamos perceber que esses dias difíceis estão gerando algumas dificuldades que talvez a gente não consiga enxergar se nós não tivermos uma ajuda do Senhor. Então vamos lá. A primeira dificuldade, ou o primeiro desafio que a família está enfrentando é a banalização do casamento. Veja, a família, Gênesis capítulo 2, capítulo 3, vai apontar que o casamento, a família, foi estabelecida por Deus. Foi um projeto que nasceu no coração de Deus. A família não é uma invenção dos homens. E a palavra descreve que Deus fez um homem e uma mulher, e os colocaram aqui no jardim para que eles pudessem crescer, multiplicar, povoar a terra e governar essa terra. A sociedade se estabeleceu, se desenvolveu a partir de então. Nós sabemos, Gênesis 3 fala disso, da tragédia do pecado. E quando o pecado veio na vida do ser humano, o primeiro lugar que ele gerou uma dificuldade foi no nosso relacionamento com Deus, e segundo lugar foi entre a família. Se você conhece Gênesis, você sabe disso, que depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles enfrentaram muita dificuldade e viveram um problema dentro da sua casa. E veja, todas essas dificuldades que nós estamos vivendo em família têm gerado no coração do ser humano uma banalização do casamento. O que eu quero dizer com isso? Agora nós estamos vivendo uma época em que o índice de divórcio é altíssimo. Quantos casamentos nesse momento de dificuldade? Agora olha que incoerência nossa. No momento de dificuldade social, quando nós mais precisamos uns dos outros, quando nós mais precisamos cuidar uns dos outros, o que acontece? Às vezes nós tomamos essa decisão de seguir o nosso caminho, abandonando a nossa família. Pais que olham para os seus filhos, não conseguem compreender a importância do momento em que estão vivendo com os filhos, um momento que olha para o cônjuge e não consegue mais se acertar, não consegue mais conviver, toma essa decisão: eu vou embora, eu não aguento mais isso aqui. Alguns dizendo: eu mereço ser feliz. Alguns pensando assim: não, eu não nasci para sofrer, eu não nasci para passar por aquilo que eu estou passando. Toma essa decisão de romper o casamento. Muitas pessoas têm essa ideia: eu vou casar, se der certo bem, se não der eu me separo.
na vontade de Deus para a família, isso não é casamento, isso não é relacionamento. A Bíblia diz que nós, quando casamos, precisamos levar a nossa decisão e o nosso compromisso até o final da nossa vida. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Por isso, hoje nós estamos enfrentando um problema muito grande, que se chama banalização do casamento. O casamento hoje, queridos, tem se tornado como uma loteria. Muitos pensam, se eu acertei, amém. Se eu não acertei, eu jogo de novo e vou procurando até dar certo. Isso não é casamento. Casamento nasce com um compromisso mútuo de duas pessoas que decidem estar juntos, submetem essa união à presença do Senhor e tomam essa decisão, não importa o que passarmos, não importa o que vamos viver, nós vamos continuar sempre unidos. Sabe aqueles votos no dia do casamento? Eu prometo ser fiel, estar junto, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade ou na adversidade. Queridos, não são palavras, entendeu? Que nós proferimos sem importância. Nós estamos fazendo um juramento e precisamos assumir a responsabilidade. A banalização do casamento tem se tornado hoje um grande desafio para a família. A vontade de Deus é que a família permaneça unida. Dificuldades virão, é claro. Problemas virão, sim, virão. Mas juntos, né, como a minha esposa diz, juntos nós somos melhores. Juntos nós vamos conseguir vencer essas dificuldades. Por isso, se você tem pensado nesses dias em deixar a sua casa e abandonar a sua família, pastor, abandonar a família? Não, eu quero só me separar do meu cônjuge, que eu não consigo mais conviver com ele ou com ela. Não vou abandonar os meus filhos. Pense muito bem. Não é essa a vontade de Deus para a sua família, não é essa a vontade de Deus para você. Talvez você pense assim, pastor, mas você não sabe o que eu tenho passado dentro da minha casa. De fato, eu não sei, mas Deus sabe. E Ele é poderoso para nos ajudar a enfrentar as adversidades. Quem sabe não é o seu coração egoísta que está atrapalhando esse mover? Não é talvez a sua dificuldade em crer que Deus pode promover mudança na vida do outro, mas também Ele quer promover mudança na sua vida, que vai gerar um ambiente diferente dentro da sua casa? Cuidado, queridos, a banalização do casamento tem se tornado hoje um grande desafio para a família. O segundo desafio, nós vamos ver a família passando hoje, se chama inversão de valores. Esse é o segundo desafio que eu vejo que tem atacado as famílias. Veja, querido, nós estamos hoje vivendo um momento, em que as pessoas estão preocupadas mais em ter do que ser. E essa mentalidade, muitas vezes, é passada dentro da nossa família. Filhos nascem debaixo dessa ideologia e muitos acabam se tornando pessoas totalmente fora da vontade de Deus, valorizando mais coisas do que as pessoas. Muitos usam as pessoas para querer ganhar ou adquirir mais coisas. E não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender que a Bíblia vai nos ensinar isso, que nós somos chamados em primeiro lugar para ser um filho de Deus, ser alguém com o coração aberto para viver a vontade do Senhor. E o ter deve ser consequência do ser. Por isso, nós estamos vivendo essa inversão de valores. Hoje, queridos, nós estamos mais preocupados com os aspectos materiais do que, às vezes, com os aspectos espirituais e relacionais. Nós colocamos hoje o ganho, a prosperidade, todos com aquela mentalidade de querer vencer na vida, de querer ganhar, estão atropelando uns aos outros e muitos passando por cima das suas próprias famílias porque querem vencer na vida. Cuidado com isso. Nós estamos percebendo também que a felicidade, o prazer agora tem se tornado mais importante do que a obediência a Deus, a obediência ao Senhor e a sua palavra. Muitos pensam assim, não, eu nasci para ser feliz, eu nasci para viver aqui e não mereço sofrer. Cuidado com essa mentalidade. Embora Deus não queira que nós vivamos uma vida de sofrimento na terra, nós não fomos chamados em primeiro lugar para sermos felizes. A felicidade é uma consequência. Consequência do quê? De vivermos a obediência ao Senhor. Em primeiro lugar, nós fomos plantados nessa terra e essa é a vontade de Deus para sermos filhos obedientes. Agora, muitos acham que a obediência é uma prisão. Não, a obediência não é uma prisão. A obediência, ela se torna um lugar de liberdade, porque quando eu decido ser obediente a Deus, é que eu estou me livrando de mim mesmo. Eu estou colocando a minha natureza caída, pecaminosa, aos pés da cruz e dizendo, Deus, eu quero em primeiro lugar viver a Tua vontade. Cuidado com essa ideia, não, eu quero ser feliz
em nome de uma felicidade, de um prazer, você busca desesperadamente viver experiências e não leva em consideração, primeiro, o teu relacionamento com Deus e, em segundo lugar, o teu relacionamento com os seus familiares. Irmãos, nós vivemos uns dias complicados. Há uma inversão de valores hoje no seio da nossa sociedade, impregnada em todos os lugares. Isso tem atingido de forma direta as famílias e nós precisamos cuidar disso. Terceiro lugar aqui, o terceiro desafio que eu vejo acontecendo dentro das famílias, ou trazendo dificuldade para as famílias, se chama individualismo. O que é o individualismo? O individualismo, querido, nada mais é do que a ação egoísta do nosso coração. Veja, a Bíblia diz que nós fomos feitos por Deus e somos únicos. Isso se chama individualidade. A individualidade é algo maravilhoso, foi dado por Deus. Somos diferentes uns dos outros. Porém, quando eu transformo a minha individualidade em individualismo, isso é um problema. Isso vai trazer muita dificuldade para a minha família. O individualismo me leva muitas vezes a achar que a minha família ela está no lugar onde ela deve me servir. O individualismo acha que eu sou melhor do que os outros. É esse tipo de sentimento, de reação do nosso interior que precisa ser combatida. E às vezes, em nome de um individualismo, nós estamos sacrificando muita coisa na nossa vida. Sacrificamos o sentimento que nós temos pelas pessoas, sacrificamos os nossos filhos, sacrificamos os nossos cônjuges, porque achamos que tudo gira em torno de nós mesmos. Quantas vezes, conversando com pessoas que vêm procurar ajuda para as suas famílias, a gente vê isso. Às vezes, todo aquele sofrimento foi gerado por quê? Porque alguém dentro de casa está se comportando de uma forma egoísta e individualista. Está achando que ele merece mais felicidade do que os outros, mais prazer do que os outros. É aquele tipo de pessoa que não está nem aí para o que os outros acham, pensam ou querem. O que importa para ele é que ele se sinta bem, ele se satisfaça, ele seja feliz. O que os outros estão sentindo não importa. Esse tipo de reação do ser humano tem trazido um impacto, queridos, significativo dentro das famílias e tem gerado muito problema. Eu chamo a tua atenção para isso. Olhe para o teu coração todos os dias e observe, será que eu não estou me comportando de uma forma individualista? Será que eu não estou sendo, em outras palavras, egoísta dentro da minha casa? Será que eu estou preocupado e eu estou trabalhando não só pela minha felicidade, mas também pela felicidade dos meus familiares? Será que eu me importo com as pessoas que estão vivendo aqui dentro da minha casa, essas pessoas que estão dividindo esse teto comigo? Será que eu tenho trabalhado para tentar entender também o que o outro está sentindo ou só estou preocupado comigo mesmo? O individualismo tem destruído muitas famílias. Eu chamo a sua atenção para isso. Pare, preste atenção. E essa questão do individualismo é algo também que a gente precisa levar em consideração da seguinte maneira. Em tudo que nós vivemos na sociedade, a sociedade, por viver uma ideologia contrária à vontade de Deus, ela estimula isso. Hoje, quando você assiste um filme, uma série, quando você ouve uma música, quando você às vezes está assistindo uma programação da TV, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor traz essa ideia, evoca essa ideia de despertar o individualismo dentro de nós. São poucas as vezes que nós podemos assim ter contato com um conteúdo que talvez desperte em nós esse coração altruísta. Geralmente nós somos estimulados a sermos egoístas. Por isso tome cuidado. Pense da seguinte maneira, eu estou dentro de casa onde todos são chamados por Deus e todos podem viver algo especial em Deus. Todos estão aqui e eles também desejam ser felizes, desejam ter prazer, desejam viver a vida de uma forma diferente. Por isso, quando você começa a enxergar o outro dentro da sua casa, você começa a quebrar essa barreira do individualismo que tem destruído muitas famílias. Um quarto desafio da família são os modelos impróprios. Esse tem sido também um grande problema no seio da nossa sociedade. Veja, irmãos, nós estamos rodeados hoje de modelos impróprios. Pergunte para os seus filhos, se você tem um filho ali na segunda infância, ou quem sabe um adolescente, quem são os seus modelos? Quem são aquelas pessoas que eles se espelham? Pergunte para o seu filho, olha, com quem você gostaria de ser quando você se tornar uma pessoa adulta? Preste bastante atenção, dê espaço para ele poder responder essa pergunta, você vai ficar surpreso.
talvez com algumas respostas. Muitos dos nossos filhos estão olhando para os ícones da nossa sociedade que não são modelo de família, que não são modelos de homens e mulheres de Deus, que não são modelos que podem representar pessoas que se importam com as suas famílias. Irmãos, nós vivemos um momento muito complicado, um momento onde falta modelos próprios, modelos onde nós podemos nos espelhar e dizendo, quando eu crescer, eu quero ser igual àquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa honra a Deus, aquela pessoa se importa com a família dela, ela cuida da sua família e ela sabe viver, demonstrando a cada dia que todos os membros da sua família são importantes. Quem são os nossos modelos? Recentemente eu estava conversando com um grupo de adolescentes, perguntando a respeito disso, e o que a gente vê hoje, no meio da nossa galera, às vezes se espelham numa carreira de um jogador de futebol, às vezes se espelham, numa pessoa que está se destacando dentro da nossa sociedade. Nós estamos vivendo agora a fase, das pessoas que estão se tornando famosas, porque estão veiculando conteúdo na internet, os chamados youtubers, os influencers da vida. Não, eu quero crescer, eu quero ser um influencer, eu quero ganhar muito dinheiro. Veja, às vezes por trás desse modelo existe uma pessoa que banalizou a família, que não está nem aí com a sua família, literalmente colocou na sua cabeça que queria se tornar alguém importante, uma pessoa reconhecida pelos outros, mas nesse reconhecimento deixou a sua família para trás. Que nós possamos trazer para os nossos filhos essa importância de buscarem modelos que podem fazer toda a diferença na caminhada deles. E um último desafio aqui, que eu quero deixar também para que você pense durante esses próximos dias, é a falta de sabedoria dos pais. Quando nós trazemos agora, nesse contexto da família, entre a relação pais e filhos, quero que você leve em consideração isso. Vivemos um momento onde as pessoas estão perdidas na educação dos seus filhos. A educação, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo ao longo da história. E a gente vê, eu me lembro conversando com meu pai, dizendo o seguinte, olha, meu pai dizia que muitas vezes o meu avô tinha tratado o meu pai, os meus tios e tias, de uma forma muito severa. Algumas experiências que o meu pai, às vezes, trazia para mim ali, me levava a pensar isso. Puxa vida, o meu avô era muito brabo, o meu avô era uma pessoa difícil. Às vezes batiam nos filhos sem motivo, às vezes espancavam os próprios filhos e os filhos nem sabiam por que estavam apanhando. A gente via isso acontecer muitos anos atrás, talvez uns 30, 40 anos atrás, uma educação muito severa, onde os filhos, literalmente, eles eram oprimidos. Qual foi o resultado desse tipo de educação? Os pais foram para um outro extremo. Eles deixaram de lá. Eu sofri na vida, o meu pai bateu em mim, o meu pai me tratou com muita aspereza, de uma forma muito rude, e agora eu vou ser um pai diferente na vida dos meus filhos. Consequência desse tipo de pensamento foram uma geração de pais permissivos, pais que deixaram seus filhos fazer tudo. E olha só a tendência dos extremos. Num primeiro momento, os filhos não podiam fazer nada. No segundo momento, agora os filhos podem fazer tudo. E a consequência desse tipo de educação é a sociedade que nós estamos hoje. Uma sociedade perdida, onde os pais não sabem o que fazem com os seus filhos. Nesse desespero, muitos pais vivem isso. Querem ter filhos, mas não são pais. Tem o sonho de um dia ter uma criança. E quando traz essa criança para dentro de casa, deixam de lado a responsabilidade de ser um pai ou uma mãe. Muitos estão preocupados com questões tão banais. Pais que estão preocupados muitas vezes com status, muitas às vezes estão preocupados com condições sociais, que eu não vou dizer que não são importantes, são, mas existem valores que são mais importantes do que isso que nós estamos lutando para os nossos filhos. Você tem se preocupado com a salvação do teu filho? Você tem entendido a necessidade espiritual que o teu filho ou a tua filha tem? Irmãos, nós estamos passando por um momento assim. Há uma falta de sabedoria. De vez em quando eu estou dando uma olhada nas redes sociais e eu fico assim admirado com aquilo que eu encontro. Alguns pais falando do tipo de educação que estão dando para os seus filhos, a maneira como estão tratando a disciplina, a maneira como enxergam a relação entre pais e filhos. E aí, irmãos, a gente vê de tudo, de tudo. E antigamente, nós pensávamos assim, puxa, são pessoas que não conhecem a palavra. Hoje, irmãos, infelizmente,
Tem pessoas que nasceram dentro da igreja, que conhecem a palavra e que teriam tudo para entender qual é a finalidade de um relacionamento entre pais e filhos, o que é importante e o que não é importante, mas não conseguem enxergar isso. Hoje nós estamos vivendo esse momento difícil, a falta de sabedoria dos pais. Os filhos nascem, quando são bebezinhos, os pais estão ali desesperados. O que fazer? Mas não para por aí, eles crescem e cada vez mais vão se comportando de forma egoísta, os pais vão achando bonito, ou às vezes estão pensando assim, não, é uma criança, vai chegar um momento que ele vai crescer e aí sim nós vamos tratar. E qual é o resultado disso? Vão se tornar adultos insuportáveis, porque não conseguem lidar com frustração, não conseguem lidar com o não conseguem lidar com as diferenças. Foram acostumados a ser o centro da atenção dentro de casa, aquilo que nós chamamos hoje da infantolatria. Queridos, os pais estão colocando os filhos no centro de todas as coisas e isso tem gerado marcas terríveis no coração dos nossos filhos. Filhos que não conseguem conviver com os seus semelhantes. Trabalhando com adolescentes, eu vejo isso acontecer. Quando entra na adolescência, esses problemas surgem. E às vezes a gente vai ver, por trás de um comportamento rebelde de um adolescente, está uma infância, um caráter que foi plantado de uma maneira muito equivocada. Não foi dado atenção no momento certo. E a partir disso, o que a gente precisa? É clamar a misericórdia do Senhor, que tem poder sim para trazer mudança. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Às vezes as marcas ficam. E os nossos filhos precisam aprender a lidar com essas situações. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo essa dificuldade, a falta de sabedoria dos pais. Agora eu chamo a sua atenção aqui para você que é pai ou mãe. Você que tem olhado para a vida dos seus filhos, eu acredito que há no teu coração uma preocupação de como os teus filhos estão crescendo. Mas você tem buscado compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida? Deixa eu dizer uma coisa importante para você, meu irmão. A Bíblia tem resposta para tudo. Você não precisa ir buscar em teóricos, você não precisa ir buscar em pensadores que não têm nada de relacionamento com Deus. Aliás, dizem até que não creem em Deus. Cuidado com as teorias, cuidado com as formas, cuidado com aquilo que você está trazendo para dentro da sua casa, achando que é muito bonito. Às vezes, olhando para um discurso, é tudo muito legal, tudo muito bonito, tudo muito colorido, mas na prática, às vezes vai gerar muito problema e muita dificuldade. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Quem sabe hoje é o dia de você parar um pouquinho de dar ouvidos às vozes desse mundo e conectar o teu ouvido com Deus. Senhor, o que está acontecendo com meu filho? Recentemente, minha esposa e eu, identificamos uma situação entre os nossos filhos que estava nos preocupando muito, muito mesmo. E nós começamos então a tentar entender o porquê aquilo estava acontecendo. Era um comportamento que havia entre eles ali, que eu fiquei pensando, qual é a minha responsabilidade nisso? O que eu fiz ou o que eu não fiz para gerar essa dificuldade? De vez em quando as coisas estavam bem, mas de repente se tornava um problema entre eles. E um dia Deus nos deu um discernimento. Deus nos mostrou. Eu sempre orava e perguntava, Senhor, o que está acontecendo? Deus falou comigo de uma forma muito clara o porquê daquele problema, daquela dificuldade. E quando eu identifiquei isso, eu fui aos pés da cruz, comecei a orar e comecei então a buscar de Deus uma estratégia para lidar com aquela situação. O resultado disso, irmão, foi um resultado maravilhoso. Foram questões assim, de poucos dias, nós começamos a ver mudanças que nos surpreenderam. Estou contando essa experiência para você, para te incentivar a isso. Busque direção de Deus, mas com o coração aberto de entender o seguinte, que às vezes aquele problema que está acontecendo na vida dos seus filhos é um problema que passa pelo teu coração. E aí você vai ter que fazer o quê? Primeiro, alinhar o teu coração com Deus, para que depois sim, você possa ajudar os teus filhos a superar aquela dificuldade. A falta de sabedoria dos pais. Isso tem sido um grande problema que tem destruído muitas famílias. E com Deus, nós sabemos que o seu Espírito nos guia em toda a verdade e pode nos dar a sabedoria necessária para vivermos em família e educarmos os nossos filhos segundo a vontade do Senhor. Esses são alguns dos desafios que as famílias estão enfrentando nos dias atuais. A família é um projeto de Deus, mas nós vamos perceber um inimigo trabalhando para que esse projeto não cresça, não avance, não prospere. E aqui nós
conhecemos um pouquinho das suas estratégias. Só relembrando, nós falamos da banalização do casamento, da inversão de valores, do individualismo, dos modelos impróprios e da falta de sabedoria dos pais. Na próxima semana, nós vamos falar aqui, de algo, como nós podemos combater esses desafios, como nós podemos nos preparar para esses desafios. Eu tenho certeza que o Senhor vai começar a dar uma direção mais clara para você. Agora, durante essa semana, converse com os seus familiares, pense nessa lista, nesses 5 desafios da família e busque aí, conversando com o seu cônjuge, com os seus filhos, tentar identificar quais desses desafios estão trazendo aí dificuldades para a sua família. Nós vamos começar a ver aqui qual é o caminho que Deus vai trazer essa solução a partir da semana que vem. Eu desafio você a estar conectado conosco para continuarmos aí aprendendo com a palavra do Senhor. Deixa eu trazer uma palavra de esperança para você. Quando nós identificamos esses problemas, nós sabemos que o nosso Deus é maior. E a partir do momento que nós quebrantamos o nosso coração pedindo ajuda, Deus nos dá a ajuda necessária para superarmos todas essas adversidades. O Senhor não quer apenas apontar um diagnóstico, o Senhor também quer dar a solução. Por isso, vamos buscar juntos viver um momento novo dentro da nossa família. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer por todos esses que estão conectados conosco. A minha oração nesse momento é essa, que o Senhor alcance as nossas famílias, trabalhando nos nossos corações e ajudando-nos também, meu Deus, a identificar todos esses desafios. E se há um desafio acontecendo dentro da nossa casa, atingindo a nossa família, que pela ajuda direta do Teu Espírito Santo, possamos vencer esse desafio e estarmos no centro da Tua vontade. Alcança cada lar nesse dia, alcança o coração dos pais, dos filhos, marido, esposa, todos os familiares, meu Deus, que estão convivendo dentro dessa casa, que sejam impactados pela Tua presença, que todas as dificuldades sejam superadas em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe grandemente a sua família, que essa semana seja uma semana de vitória. Não deixe passar a oportunidade de você sentar, com os seus familiares e conversar sobre as dificuldades que vocês estão vivendo. Não, veja, conversar, não discutir, não brigar, não colocar a culpa no outro. É um momento de nós buscarmos esse diagnóstico e depois Deus vai apontar uma solução e nós vamos sair lá na frente mais fortes, melhores, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.